Nós vamos entrando na ideia de colheita e vivenciar família. Nós vamos pregar sobre família nesses próximos 2 meses e hoje eu quero meditar com você em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver a história de Noé. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 9. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Antes de continuarmos o texto, olha aqui para mim, presta atenção. Tem algumas expressões que nós usamos para Deus, que são linguagens antropomórficas. Antropo, homem, mórfica, forma. É uma forma humana para se referir a Deus. Já que Deus é transcendente, é eterno, tem muitas coisas que Deus é que nós não temos como dizer, como falar. Então nós usamos algumas expressões humanas referentes a Deus. Então a ideia, quando nós pensamos arrependeu-se, dá a ideia de que errou, dá a ideia de que se equivocou, dá a ideia de que fez uma coisa errada e agora, eu me arrependi. Então essa é a noção que nós temos. Mas essa linguagem referente a Deus quer dizer o seguinte: Deus não erra, Deus não comete equívocos, Deus não comete erros. Mas quando diz que Deus arrependeu-se, é porque a criação que Ele idealizou se desviou de uma tal forma do original que Ele se entristeceu por ter criado o homem, o ser humano e toda a criação. Então não foi Deus que mudou, mas foi o ser humano que mudou. E porque o ser humano mudou, Deus se entristece de uma tal forma, por isso que usa essa expressão, Deus arrependeu-se. Mas porque o homem saiu totalmente fora daquilo que Deus tinha planejado. Continuando o texto, disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, bondade, misericórdia. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. É possível ser íntegro na época que nós vivemos? É possível ser justo na época que nós vivemos? É possível servir a Deus com toda a sua família na época que nós vivemos? São algumas perguntas interessantes. São alguns questionamentos interessantes. Porque Noé vivia no meio de um povo corrompido, mas ele se manteve justo, manteve-se íntegro. Nós começamos a perceber uma obra-prima. A salvação, a criação original de Deus era uma obra-prima e foi corrompida, foi estragada por causa do pecado. E o que nós percebemos aí? Que atingiu a todos. Adão e Eva estavam representando a humanidade ali no Éden, e a partir do momento que eles escolheram desobedecer, eles começaram a colher para si consequências funestas, e não atingiram somente a eles, mas toda a descendência, inclusive eu e você. É só nós vermos hoje tudo que está acontecendo ao nosso redor, todos os setores da sociedade, a minha vida, a tua vida, as dificuldades que nós temos, os conflitos interiores, as dificuldades de relacionamentos, as ansiedades, os medos, e como que isso também tem afetado as nossas famílias. Nós percebemos que a família hoje está sendo devastada, atacada, corrompida. Quando Deus criou Adão e Eva, não era para ser do jeito que é. Como as pessoas dizem, se Deus é amor, porque tem tanta coisa errada nesse mundo? É por nossa causa, por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos erros. O pecado manchou a história da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva,
e eles foram expulsos da presença de Deus, saíram do Éden, chamado lugar de delícias. O projeto original de Deus: a casa de vocês vai ser um lugar de delícias, não vai ser um campo de batalhas, não vai ser um lugar difícil de se estar, estressante, mas é um lugar de delícias. E a partir do momento que eles foram expulsos dali, eles começaram a colher coisas amargas por causa das suas escolhas. Eles viram um filho matar o outro. Você já imaginou? Eu fico imaginando a dor. Não dá nem para captar a ideia de perder um filho. Agora imagina quando você perde um filho porque o outro matou o próprio irmão. Foi o que aconteceu. Caim matou Abel. E eles começaram a perceber ali: o que nós fizemos? Eu fico imaginando Adão e Eva pensando: o que nós fizemos? Já aconteceu isso com você já? De ter cometido alguns equívocos no passado e até hoje sofre consequências disso? Fala: o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Então, a partir daí, nós começamos a perceber a história da humanidade. Depois que Caim matou Abel, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E Adão e Eva tiveram mais um filho que a Bíblia diz que se chamou Sete. A partir de Sete veio um outro moço chamado Enos. A partir de Enos começou-se ali a invocar o nome de Deus sobre a terra. Então começou a ter duas descendências distintas. A descendência de Sete, de Enos, que começou a buscar Deus, e a descendência de Caim, que era uma descendência maligna. Pessoas complicadas, pessoas difíceis. Até que chega no capítulo 6, na época de Noé. Olha só o começo da história, o que diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os homens começaram a multiplicar. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, de Enos, viram que as filhas dos homens, descendentes de Caim, eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Você não tem ideia de como que o sexo é poderoso, de como que o sexo destrói, como que o sexo corrompe. Foi justamente a área sexual que começou toda a corrupção da humanidade. O povo de Deus começou a casar-se com as filhas descendentes de Caim, e a partir daí houve uma corrupção generalizada, porque elas conseguiram desvirtuá-los. Nós começamos a perceber como que isto é forte, como que é uma área vulnerável, como muitas famílias têm sido destruídas por causa de traição, como muitas pessoas têm acabado com suas vidas por falta de domínio próprio na área sexual. Isso não é de hoje, sempre foi muito forte no ser humano, sempre foi muito forte. Se você tem atração sexual, você é normal. O problema é quando eu me deixo levar e ser dominado por isto. Então, uma coisa que aconteceu foi que todo o povo de Deus desvirtuou-se por causa de sexo. Houve um desvio moral daquela descendência de Deus. A influência do pecado, toda a humanidade começou a ficar corrompida. E por causa da corrupção da humanidade, Deus diz: eu vou acabar com tudo, eu vou começar de novo. Não tem como. Olha a situação que chegou, onde chegou. Mas Deus olha e vê um homem diferente. E diz a Bíblia que era o único íntegro, o único justo. Este homem achou graça diante de Deus, alcançou benevolência. E Deus teve uma ideia: eu vou destruir a humanidade com um dilúvio, uma grande chuva. E eu vou chamar este homem para construir um barco, porque nós vamos começar tudo de novo. Então vamos escolher um casal de cada espécie para começar tudo de novo. Noé obedeceu, Noé acreditou. E Noé, porque ele obedeceu e acreditou, ele conseguiu salvar-se e também salvar sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Como diz Billy Graham, o maior missionário de todos os tempos, porque ele conseguiu salvar toda a sua família.
Por causa da fé dele, por causa da obediência dele, não somente ele foi salvo, mas a sua casa foi salva. Agora é interessante quando Jesus, ele usa a analogia, o exemplo de Noé, no capítulo 24, para falar da vinda dele. Então ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na minha vinda, assim também será no juízo final. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, área sexual. Vivia normal, todo mundo estava curtindo a vida e vivendo como se não fossem prestar contas. Até o dia que Noé entrou na arca, e depois que ele entrou na arca, eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ele compara a época de Noé com a nossa época, dizendo que a maioria das pessoas, a maioria vive como se não fossem prestar contas daquilo que fazem. Vivem do seu jeito, é o hedonismo, a busca pelo prazer. Não se preocupam com Deus, não se preocupam com o que Deus deseja ou deixa de desejar, mas se preocupam somente com o próprio ego. E vivem traindo, adulterando, roubando, mentindo, totalmente alheio àquilo que Deus deseja, como se não fossem prestar contas, como se não houvesse um julgamento, como se tudo acabasse no aqui e agora com a morte. Ou se Deus vai perdoar todo mundo, sei lá o que pensam. Mas Jesus diz, assim como era na época de Noé, que eles viviam do seu próprio jeito e não se perceberam, assim será na minha vinda. Ou seja, somente quem estiver na arca será salvo, somente quem crer será salvo, somente como quem vive, como quem vai prestar contas diante de Deus da sua vida é que será salvo. Ou seja, eu e a minha família precisamos nos preocupar, porque haverá um julgamento, e eu tenho que entender que eu preciso, no mundo corrompido, no mundo devasso, pervertido, eu preciso salvar a minha família, eu preciso lutar por minha casa. Esse tem que ser o desejo do teu coração. Teu coração tem que pulsar de amor pelos teus filhos, teu marido, tua esposa, teus pais. Eu tenho que querer agir para que não somente eu, mas aqueles a quem eu amo possam ser salvos. Quais os passos que Noé deu? Se nós pegarmos a história de Noé, nós vamos perceber que ele percorreu um caminho. Até ele chegar ao ponto de salvar a sua família, ele teve um caminho que ele trilhou. E eu quero trazer isso para nós hoje. A salvação da sua família, pegando o que Noé fez, o caminho, a trilha que ele nos deixou, e como nós podemos também salvar a nossa vida, mas também a vida daqueles que nós amamos. A primeira coisa que eu quero destacar é integridade. Integridade. Como que eram as pessoas daquela época? Devassas, impuras, mas Noé era um homem íntegro, tinha integridade moral, tinha integridade espiritual. Ele era diferente. Como que eram as pessoas daquela época? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre então somente para o mal. A pergunta é, mudou alguma coisa para hoje? Não, é a mesma coisa. Se eu ver esse texto e trazê-lo para hoje, eu vou perceber que milênios depois, o homem continua da mesma forma, todo pensamento e inclinação do coração para o mal, e tão somente para o mal. Mas como era Noé? Noé era um homem íntegro entre o povo da sua época, entre o povo devasso, pervertido, corrupto. Noé decidiu andar com Deus. Deus fazia parte do seu estilo de vida. É uma questão de escolha. Eu escolho ser diferente. Eu escolho não dançar conforme a música que é tocada. Eu escolho ter integridade moral e espiritual. Eu escolho não me corromper. Eu escolho não aceitar suborno. Eu escolho não trair. Eu escolho não mentir.
Eu escolho ser leal, eu escolho não negociar os meus valores, eu escolho não abrir mão dos meus princípios. Noé decidiu não se influenciar por aquela sociedade, decidiu não se corromper, decidiu ser uma pessoa íntegra. A salvação da tua vida e a salvação da tua família começa com a integridade do teu coração. Você decidir ser uma pessoa diferente no mundo apóstata, no mundo nojento, no mundo com valores invertidos, na tua integridade moral. O grande problema é que nós somos seres que influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Ou você influencia, ou você é influenciado, ou ambas as coisas. Agora, o problema é quando vem algumas declarações da nossa parte, na época em que vivemos, a época, e eu com muita segurança te falo isso, não é diferente da época de Noé, não é. A época em que vivemos, nós dizemos, hoje é muito difícil servir a Deus, hoje é muito difícil com a sociedade do jeito que está servir a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, em todas as épocas foi difícil, todas as épocas, em todas as épocas, todas as épocas. Para quem não tem firmeza de propósito, sempre será difícil, em qualquer época. Para quem não sabe o que quer, sempre será difícil. Nunca foi fácil e nunca será. Essa época não é mais difícil que as outras. Agora nós também colocamos que o lugar em que nós vivemos, não somente a época, mas o lugar. Na minha faculdade é muito difícil. Na minha escola é muito difícil. No meu trabalho é muito difícil. Na minha família é muito difícil. Todo lugar vai ser difícil para quem não é firme. Todo lugar. Você vai ser influenciado onde você estiver, se você não tiver firmeza. Então, quando nós pensamos em integridade, em caráter, nós pensamos em questão de escolha. De que em um mundo mau, em qualquer época, em qualquer lugar, eu posso sim escolher quem eu sou e quem eu quero ser. É questão de escolha. Havia um holandês judeu que foi preso num campo de concentração nazista. Era um filósofo, um homem extremamente sábio, inteligentíssimo. E ele escreveu uma frase que eu acho lindo demais, quando ele diz: eles, os nazistas, eles podem até me matar, mas eles não podem interferir em minhas vontades e escolhas. Eles não podem, os nazistas não podem me obrigar a ser quem eu não quero ser, pronto. Eles podem me matar, mas me obrigar a ser quem eu não quero ser, eles não podem. Eu sou livre para ser quem eu quero. É uma questão de decisão. Quando eu decido ser íntegro, buscar a Deus e uma comunhão com Ele, independente do lugar e da época, é uma questão de escolha pessoal. E é justamente aí que eu vou perceber que essa escolha vai começar a influenciar as pessoas com quem eu vivo. Sabe o que vai acontecer? Quando você for uma pessoa íntegra, você vai começar a ter autoridade. A integridade, ela gera autoridade. Por que Noé salvou a sua família? Porque ele tinha fé. Essa fé o fez íntegro por causa das suas escolhas. E isso deu autoridade para ele. Autoridade espiritual. Foi justamente a sua autoridade que influenciou sua esposa. Foi justamente a sua autoridade que influenciou seus filhos e as suas noras. Foi justamente a sua integridade que gerou a sua autoridade, que influenciaram a sua família. Ele tinha autoridade porque ele era íntegro, ele não era um religioso fanático. Ele não era uma pessoa que vivia no mundo da lua, ele não era uma pessoa hipócrita, ele não era uma pessoa que não vivia aquilo que ele cria, não era uma pessoa que não vivia aquilo que pregava, ele era uma pessoa íntegra. E ele levou isso para sua casa e a sua família ouviu dessa forma. E ele tinha autoridade, porque ele vivia aquilo que pregava. A sua palavra tinha peso, não era leviana. O que é leviana? É uma pessoa que não tem peso naquilo que faz, naquilo que fala, porque não tem autoridade.
porque não tem integridade. Justamente por causa da sua integridade moral, do seu caráter, que ele conseguiu influenciar a sua família. Imagine construir uma arca. Quem o ajudou? Seus filhos, suas noras, sua esposa. Você quer ter uma ideia da empreitada que Deus deu para ele? Faça com 135 metros, presta atenção, o comprimento da arca, 22 metros e meio de largura, tenta imaginar, 13 metros e meio de altura, com 3 compartimentos ou 3 andares, era imensa, um quarteirão, quase um quarteirão e meio. Se nós pegarmos a 32, nós vamos ter no meio do quarteirão aqui da prefeitura, é a dimensão da arca. Imagina, na Holanda fizeram uma réplica da arca, de acordo com as medidas da Bíblia, e esta é mais ou menos a arca, essa aqui é a arca da Alemanha, da Holanda, tá? Essa réplica, só para você ter uma ideia do tamanho dela, aqui dá para ter uma ideia bacana por causa das pessoas que estão aqui embaixo, tá? Então esta é a arca, que mais ou menos aqui nós temos uma noção da arca de Noé. Seus filhos o ajudaram, seus filhos entraram na arca, seus filhos acreditaram nele, as suas noras acreditaram nele, a sua esposa acreditou nele, acreditaram nele, foram salvos. Por quê? Porque ele tinha autoridade, eles sabiam quem Noé era. Alguém, olha para mim, vai influenciar a tua família, ou você ou o mundo. Alguém vai influenciar a tua família, alguém vai influenciar os teus filhos, ou você ou os traficantes, ou você ou os amiguinhos de escola, alguém vai influenciar. Então, se eu tiver integridade moral, eu vou ter autoridade para influenciá-los para o bem, salvá-los, guardá-los, abençoá-los. Mas eu preciso entender que isto vai partir do momento que eu tiver autoridade. As pessoas que não conheciam Noé zombavam dele, caçoavam dele, achavam-no louco. A arca virou um ponto turístico, onde o povo ia ver o louco que estava construindo um barco de 135 metros de comprimento, aquele monstro, no deserto, onde nem água tinha. As pessoas iam lá ver, rir. Sabe quem ria de Noé? Sabe quem ria de Noé? Quem não o conhecia. Porque os seus filhos o conheciam, as suas noras o conheciam, a sua esposa o conhecia, eles ajudaram. Eles ajudaram, porque eles conheciam. O papai sabe o que está dizendo, porque tem uma vida por trás. Ele sabe o que está dizendo, a sua família o conhecia, e isso deu autoridade para ele. Deu autoridade. Se eu chamo meu filho para vir à igreja, e a minha vida é condizente com aquilo que eu prego, eu vivo em amor, eu vivo em respeito, meu filho virá comigo. Se eu digo para ele, não minta, porque eu não minto, ele vai ouvir com atenção e vai perceber, esse é o melhor caminho. Muitos estão perdendo os filhos, perdendo a família, porque não vivem aquilo que acreditam e pregam, não tem integridade moral. Como eu vou dizer para o meu filho ser mais calmo, mais tranquilo, não gritar, se eu grito o tempo todo? Se eu sou impaciente o tempo todo, ele vai ser o teu reflexo, ele vai ser a tua imagem. Então, quando eu começo a perceber que eu sou quem eu sou aqui na igreja, e na minha casa é uma extensão do que eu sou aqui, e no meu trabalho é uma extensão do que eu sou na minha casa, eu sou a mesma pessoa, íntegra, moralmente estável, espiritualmente estável, o que eu vou fazer? Eu vou conquistar aquelas pessoas que convivem comigo. Muitos, quando vêm para a igreja, colocam uma máscara. Muitos, quando vão trabalhar, colocam uma máscara. É impossível viver com máscara o tempo todo em casa. As pessoas que mais te conhecem são as pessoas da tua casa. As pessoas que sabem quem você é o teu marido, é a tua esposa, os teus pais, os teus filhos, eles conhecem você. Só eles conhecem você como de fato você é.
As pessoas lá de fora podem ver, nossa, como que ela é alegre, como que ele é alegre, mas em casa é um ranzinza, é um chato, uma pessoa pedante. As pessoas de casa nos conhecem, porque lá nós somos quem nós somos. Por isso que às vezes a gente elogia alguém, nossa, seu marido é muito abençoado, ela, de fato, é muito abençoado. Porque só ela sabe quem é em casa. Aqui na igreja eu posso uma máscara, vem na igreja, canta, fecha os olhos, a paz do Senhor. Lá em casa só Deus sabe. Só Deus e a esposa. Só Deus e o marido. Então é quando eu tenho integridade moral que eu vou começar a conquistar os meus queridos. Olha só que coisa linda esse texto de Pedro. As mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, obedeçam, estejam juntas, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, se algum deles ainda não são cristãos, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, porque eles vão observar a conduta honesta e respeitosa de vocês. Queridos, não adianta você pregar se você não vive. E aí a Bíblia vai dizer, você nem precisa pregar, é só viver. Porque o teu marido que não acredita em Deus, vai começar a acreditar pelo teu procedimento, pela sua conduta, vai perceber que você não mudou de religião, mas você mudou de vida, vai perceber que você não mudou de igreja, mas você realmente encontrou Deus na sua vida, e ele vai começar a perceber, puxa, isso é bom mesmo, eu vou influenciar os meus filhos, quando eu perceber, e eles perceberem que eu mudei de verdade, que eu sou uma pessoa mais centrada, mais calma, parei de ser fofoqueira, parei de ser fofoqueiro, parei de reclamar da vida, parei de ser ansioso, parei de ser ansiosa, então pelo meu procedimento eu vou ganhar os meus, isso é autoridade, eu vou conseguir ganhar os meus. E quando eu falo de integridade moral, eu não estou dizendo simplesmente no aspecto de fazer o que é certo ou errado, mas estou falando no aspecto de gentileza. O cristão, ele é gentil, é educado, é companheiro, é pacificador. O cristão é amigo, é leal, é amoroso, é bondoso, é paciente, e é isso que eu tenho que ser. Na minha casa, para eu conquistar os meus queridos, eu tenho que ser uma pessoa feliz, agradável, cheia de paz no coração. Isso só depende de mim. O grande problema é que eu quero que os outros mudem. Ela, não, é você. Ela é assim, mas você escolheu-a para casar, então agora mude você para influenciá-la. Mude você para influenciá-lo. Eu não posso mudar o outro, mas influenciar o outro, dizendo eu te amo de forma incondicional, eu posso fazer. E quando diz, mulheres, sujeite aos seus maridos, não está dizendo para sujeitar os maridos crentes, está falando para sujeitar os maridos, no caso aqui são maridos incrédulos, parar de falar mal, parar de ficar com ranhetice, e semear amor, é a única maneira de você colher amor, semear paz, é a única maneira de você colher paz. Então isto começa comigo. Quando eu tenho integridade moral, quando eu tenho autoridade, eu vou colocar as duas coisas no crivo do tempo, e aí eu vou ter que ter também perseverança. Uma das coisas que eu percebo em Noé, eu não sei porquê, mas de manhã eu preguei sobre Noé e falei sobre Moisés várias vezes, e agora está vindo a mesma coisa. Noé, não é Moisés, Noé. A semana que vem eu vou pregar sobre Noé, pegando os 10 mandamentos. Noé, vamos lá. Perseverança. A salvação da minha vida, a salvação da minha família, dependem da minha perseverança. Dependem de eu ser uma pessoa consistente e saber do que eu quero para a minha vida. Perseverança. Quando eu tenho convicção que eu estou no caminho certo, eu não posso desistir. Quando eu tenho convicção de que eu estou no caminho certo, eu não posso voltar atrás. Quando eu tenho convicção que eu estou no caminho certo, eu não posso passar para o outro lado. Quando eu tenho convicção que eu estou no caminho certo, eu não posso me deixar influenciar. Então isso se chama perseverança, constância. Quando eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho que tomar cuidado com o ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Dobre, duo.
oscilante, ora animado, ora desanimado, ora fervoroso, ora incrédulo, ora na igreja, ora no mundo. Quando eu tenho um ânimo dobre, eu não tenho consistência. Então eu preciso de perseverança. Tiago fala que muitos são como a onda do mar. O vento leva, o vento traz. Ou seja, depende de fatores externos. O que é o vento? As circunstâncias. Quando as coisas estão bem, eu estou bem. E quando as coisas não estão bem, eu não estou bem? Quer dizer, eu vou oscilar, ânimo dobre. Pessoas que vêm para a igreja, saem da igreja, depois voltam para a igreja, não sabem o que querem da vida. Como que eu vou influenciar alguém se eu mesmo não sei o que eu quero? Perseverança, firmeza de propósito. Eu estou aqui porque eu acredito que aqui é o meu lugar, e eu vou perseverar até o fim. Esse texto do ânimo dobre, quando Tiago diz, peça com fé, sabedoria, peça com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, para lá e para cá, de acordo com as circunstâncias, levada e agitada pelo vento, agitação. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus, porque é inconstante, vulnerável, é alguém que tem a mente dividida, é alguém que não é constante, é instável em tudo o que faz. O contexto de Tiago era um contexto de tribulação, que a igreja estava passando, que as famílias estavam passando, e não tem coisa pior que no momento de dificuldade, eu ser instável. É por isso que os casamentos acabam, é por isso que as pessoas se afastam da igreja no momento de instabilidade, e é justamente aí que eu tenho que mostrar perseverança, e foi por causa dessa perseverança que Noé salvou a sua família. Ele era uma pessoa consistente na sua vida. É interessante que as pessoas daquela época viviam muito mais tempo que hoje. Foi depois do dilúvio que Deus disse, eu vou abaixar o tempo de vida para 120 anos do ser humano. Porque na época de Noé, as pessoas viviam 800, 900 anos. Justamente por causa da povoar a terra, elas viviam muito tempo para poder procriar e ter filhos e assim por diante. Porque o plano original de Deus era esse. Eu quero que você preste atenção. Quando Deus criou o mundo lá em Gênesis 1, quando ele diz, haja separação entre as águas, e colocou as águas em cima do firmamento e embaixo do firmamento. O que significa isso? No segundo dia, as águas em cima do firmamento seriam as águas no céu, seria um vapor d'água, um vapor. E as águas embaixo da terra, que seria a água líquida. Depois Deus separa as águas da porção seca, que é a terra. Mas no segundo dia da criação, quando ele diz, haja a separação das águas em cima do firmamento, foi justamente essa água que estava em cima do firmamento que caiu no dia do dilúvio. Por isso que inundou a terra dessa forma. Porque a situação da atmosfera era diferente, favorável às pessoas a viverem muito tempo. Nunca tinha tido uma chuva daquela forma, daquela maneira. Por que que as comportas do céu se abriram? Porque aquilo que dava condições do ser humano viver muito mais tempo, que a atmosfera era diferente, a partir do dilúvio, isso acabou, porque toda essa água de vapor d'água caiu na terra. Então olha só que coisa interessante. Quando Noé foi chamado para construir a arca, ele tinha 600 anos de idade. 600 anos de idade. Ou seja, fazia 600 anos que ele andava com Deus. Fazia 600 anos que ele era um homem justo e íntegro. Fazia 600 anos que ele não abandonou a sua fé por influências de toda uma sociedade totalmente antagônica àquilo que Deus queria. Corrompida e corrupta, mas ele com 600 anos mostrou perseverança naquilo que ele cria. Ele mostrou perseverança na sua obediência. Construa a arca. Imagina aquele monstro. Demorou, segundo os relatos bíblicos, cerca de 100 anos. 100 anos. Para Noé construir a arca. Quando caiu o dilúvio, ele tinha cerca de 700 anos de idade. 100 anos. Eu fico imaginando, 100 anos. Atração turística, ou o louco construindo um barco de 130 metros no deserto. Olha o louco, 100 anos, sendo zombado.
ele pregava, pregava, pregava. E as pessoas zombavam, zombavam, zombavam. Ô louco! Você é louco de vir à igreja, não falam isso para você? Você é louco. Você é louco de não aproveitar a vida. Você é louco. Não é isso que falam para você? Você já ouviu essa espécie de crítica? Você é louco de dar o dízimo, você é louco de fazer jejum, você é louco de orar, você é louco. Nunca sondam a sua fé. Não trazem peso sobre você. É a turba ignara, é a multidão ignorante que não tem a visão de fé que você tem. Mas Noé perseverou. Noé continuou firme no seu propósito. Noé continuou firme porque ele creu. Ele trabalhou arduamente por causa da sua fé. A fé traz perseverança. A fé nos dá um novo ânimo. A fé tira de nós um ânimo dobre e instável. E por causa da sua perseverança, ele salvou as 7 pessoas que ele mais amava na sua vida. Por causa da sua perseverança, ele salvou toda a sua família. Quando eles terminaram a arca, Deus disse: entre e feche a porta. E é interessante que a Bíblia diz que um anjo fechou a porta por fora, dizendo o seguinte: ninguém vai entrar, acabou o tempo. Ninguém quis entrar, agora ninguém mais vai entrar. Só que quando ele entrou na arca, ficou uma semana dentro da arca sem chuva. Você imaginou os conflitos que deve ter vindo ali? Os filhos pensando: pai, cadê a chuva? Deus mandou a gente entrar, faz uma semana que nós estamos aqui, olha o sol que está lá fora. Perseverança. Perseverança. Começou a chover. Choveu 40 dias e 40 noites, sem parar, torrencialmente, ao ponto do monte mais alto chegou a 7 metros acima. O planeta foi inundado por uma água, 40 dias e 40 noites, mas só que até as águas abaixarem, e a arca ficar no Monte Ararat, na Turquia, demorou um ano. Noé e a sua família dentro da arca, um ano, tratando de animal, um ano, dando comida para bicho, e todo bicho que come, faz cocô. Eles tinham que limpar o cocô, limpar as fezes, havia mau cheiro, havia ruídos, havia trabalho, havia rotina, um ano, 5 horas da manhã, os bichos começando a gritar, querendo comer, eles davam comida, pois não tinham o que fazer, um ano, não foi um tempo fácil, um ano, com dificuldades, um ano, cheio de dificuldades, mas a pergunta é: onde que era o melhor lugar para se estar? Lá na arca com todas as dificuldades ou lá fora? Na arca. A sua família continua sendo o melhor lugar para você estar, apesar das dificuldades que você tem enfrentado lá. A sua igreja continua sendo o melhor lugar para se estar, apesar dos ruídos, do mau cheiro, porque onde tem homens, tem dificuldades, pessoas falhas, como eu e como você, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós, mas ainda continua sendo o melhor lugar para se estar, porque aqui tem vida, na tua casa tem vida, e todas as dificuldades com perseverança você pode vencer, todas as dificuldades com perseverança você pode vencer, creia nisso, acredite nisto. Lá fora tem morte, mas aqui tem vida. Uma vez Jesus pregou e as pessoas não gostaram do que ele falou. Foi na época da multiplicação dos pães. Muitos dos seus discípulos, os apóstolos, os 12 permaneceram, mas os seus discípulos, que eram mais, foram embora. Não queremos ouvir isso, não concordamos com isso, não aceitamos isto. Eu não concordo com o que o senhor está dizendo, não concordo. Olha só, eu não concordo com a igreja, não concordo, e foi embora, foram embora. Aí Jesus olhou para os apóstolos
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo, muitos. E Jesus perguntou aos 12, e vocês? Vocês não querem ir? É interessante que Jesus disse, vocês querem ficar ou vocês querem ir? Se vocês querem ir, agora é a hora. Agora é a hora. Mas olha só a ideia de convicção, firmeza que gera perseverança. Simão Pedro respondeu pelos 12, Senhor, para quem iremos? Estamos na arca, lá fora tem chuva, lá fora tem morte, para quem iremos? Estamos na arca, aqui está a nossa salvação, aqui está a salvação da nossa família, aqui está a vida eterna, e nós temos crido que tu tens a palavra da vida eterna, e sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus, para quem iremos? Convicção. Quando eu tenho convicção eu persevero, quando eu não tenho convicção eu largo, eu paro, eu abandono. E ao invés de justificar, colocando em mim as dificuldades, porque eu não aceito, não concordo, eu jogo nos outros. Igreja, todo mundo é falso. Quer dizer, eu sou muito bom então, porque todo mundo é falso, quer dizer, eu não sou, então eu sou sincero, então eu não mereço estar ali, eu sou melhor. Já parou para pensar nisso? Que é uma insanidade. É por isso que Jesus coloca, se vocês não tiverem convicção do que vocês querem, vocês não vão perseverar. E é na perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês. É na perseverança, apesar de, que vocês vão ganhar a família de vocês. É na perseverança que vocês vão influenciar. É integridade moral, integridade espiritual que vai me dar autoridade, porque eu sou uma pessoa consistente. E essa consistência eu vou colocar no crivo do tempo. Eu não sou consistente por um tempo, mas pela vida toda. Eu não posso buscar Deus, ser um ótimo marido, uma excelente esposa, um bom filho, somente por um tempo. Eu tenho que ser para sempre. Para sempre. Eu preciso de Deus, me dê forças. Mas eu não posso sair da arca. Eu não posso sair da arca. Eu não vou deixar minha família, eu não vou deixar minha igreja. Porque aqui eu tenho vida. E a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.